tu tá trabalhando com teurgia, né? Você sempre trabalhou com teurgia, né? De uma certa forma, assim, mesmo intuitivamente, né, Gustavo? Isso então, esse termo, né? Vamos começar por aí. Então esse termo teurgia, ele surgiu, né, lá para o século 3, 4 depois de Cristo, dentro do contexto das escolas neoplatônicas, né, que por sua vez trabalhavam também com tradições que remontam até o Egito antigo, herméticas e tal. Né? Então, basicamente, teurgia, né, fala de a prática de ritos e também invocações, conexões com instâncias superiores, anjos ou a própria consciência divina, para que ela se manifeste através de nós, para que possamos realizar o trabalho divino na Terra. Então, teurgia, o nome teur, né, é o trabalho divino. Então, diferente de teologia, que é o estudo de Deus, teurgia seria o ser humano. O que é divino nessa palavra? Na etimologia dela? Theos. Entendi. Theos, né, que é Deus. Então, teurgia seria o trabalho divino. E a teurgia original, né, também partia da ideia de Platão de que existe o mundo das ideias, de que existe o uno, né, que é a mente universal, o nous, que é um tipo de inteligência que está acima da razão, né, que a razão não alcança, mas que nós temos esse acesso a esse tipo de inteligência também, mas precisamos nos abrir, né, para ela e ser receptores. Então tem a ver com a intuição, que é um tipo de conhecimento, né, mais elevado e que também nos orienta de uma forma muito mais íntegra, né, muito mais natural, né? Você está com a segurança de estar com biologia, inclusive, operando nesse sistema que tem outros layers, né? Exato. E para acessar isso, né, seria através de ritos, né, práticas simbólicas, que na verdade é uma linguagem também, né, para que a nossa consciência possa se voltar para essa inteligência maior, estar receptiva a ela. Por que eu estou falando dela? A partir daí realizar o seu caminho aqui. É uma outra forma mas você usa visualização, muito disso, né? Também, visualização. Visualização é uma ferramenta dessa prática, não é isso? Na verdade, é a intenção consciente, porque a consciência é energia. Então vou usar agora um exemplo mais atual, da ciência atual, que ajuda a ilustrar isso, apesar de a coisa não estar totalmente, os termos não serem totalmente apropriados, mas o conceito, né, ajuda a entender. Por exemplo, física quântica. Né? Um dos princípios que se fala da física quântica é que quando você observa, né, uma onda ou partícula, ela se manifesta, ou seja, basicamente... Isso comprovado, quer dizer, a gente está falando de um paradigma atual. Isso, né? basicamente mostra que o quê? A consciência humana, ela interfere na realidade ao redor. Subjetivamente. Então, a ideia de práticas, né, seria você usar a sua consciência, né, sua intenção, né, para poder influenciar os acontecimentos ao seu redor, o campo. Perfeito. Né? Então, uma das práticas é isso, visualizar o mundo que nós queremos, por exemplo. Um mundo de harmonia, de paz, né? Ter isso como ideal. Né? É como se ele estivesse plantando uma semente, né, nesse campo que está ao nosso redor, e ele começa então a florescer aos poucos. Só que para fazer isso, é preciso o que primeiro? Um trabalho interno. Para que nós estejamos em harmonia e coerentes com isso que a gente está visualizando. Senão, né, nós trazemos padrões menores, digamos assim, né, conflitos, né, desarmonia, né, e isso acaba trazendo o mesmo tipo de experiência. Então, não é só visualizar e idealizar, é necessário harmonizar. O trabalho interior é fundamental. Para que você crie dentro de você, né, a sintonia dessas virtudes, porque aí sim você influencia para uma realidade nova, senão você está repetindo a mesma de sempre. Você está dizendo harmonizar, né? A pessoa que veio aqui falar com a gente fala de uma limpeza interna. É o mesmo. Os antigos falavam de purificação. De purificação. Purificar esses aspectos mais egóicos, né, da personalidade, da cultura. Por quê? Né? Então, em teoria, nessas tradições, existe uma centelha divina. Né? Existe uma consciência. Que está abafada lá dentro. Que está abafada e que é carregada dessas virtudes. Sim. Né? Essas virtudes, né, que nós chamamos de mestria, né, que os mestres demonstraram. Sim. De fraternidade, compaixão, amor, paz, né? Tudo isso é parte dessa essência. Só que nós não manifestamos isso porque ela está abafada, exatamente isso. E aí... Que tem um poder tão forte, adquirir essas virtudes, ela é difícil, porque ela requer mesmo uma lapidação, né? Dos seus instintos, dos seus acúmulos, né? A gente tem quase que desaprender, na verdade, né? Do que aprender. É melhor desaprender do que aprender.
Então o autoconhecimento não é adquirir conhecimento, é exatamente desaprender aquilo que não faz parte de quem a gente é. Nas concepções errôneas que nós temos de quem nós somos, né? Os condicionamentos. Então isso é um processo de autoconhecimento. O Cryer usa um termo também que é muito apropriado, que é descascar a cebola. Né? Tirar as camadas, tirar aquilo que não é. O que não é. Quando você tira o que não é o real, o que não é o essencial, o que fica é o que é real, que é a verdade, né? Que é a essência, que é essa unidade. Então o processo de autoconhecimento é isso. Gustavo, eu vou te pedir que você leve a gente de carona numa viagem das cápsulas do tempo, cara, um pouquinho. Pode falar um pouquinho sobre isso? Isso é bem legal, né? Isso, né? Um outro a gente está falando de conceitos esotéricos, assim, que muita gente não tem problema. Não pode estar familiarizado com isso, né? Porque realmente são termos novos. Mas como diria, um evento atual que a gente permite a gente falar, porque isso está acontecendo. Aliás, foi concretizado, né? A narrativa da abertura das cápsulas do tempo. Não foi isso? Então primeiro, está dentro do contexto da visão, da cosmovisão que o Cryon traz. Certo. Né? Mas também, digamos assim, por experiência, você vai sentindo aquilo. Eu, por exemplo, participo, né, desse processo todo, né, desse conhecimento, mas basicamente qual que é o conceito? Né, de que existe no campo da Terra, então a gente tem que considerar que existe um campo energético que nos envolve. E isso já é fato. Não considerar isso é um fato. Isso já é fato. Só que esse campo ele tem camadas interiores, profundas, por exemplo, de memórias ancestrais. Certo. Né? As tradições orientais chamam isso de akasha. Sim. Né? O Jung chamou de inconsciente coletivo. Ou seja, cada um de nós, né, manifesta memórias que são da nossa ancestralidade. Né? Então, nessa ideia, né, de cápsula do tempo, segundo o Cryon, né, existe implantado nesse planeta, no campo desse planeta, como se fossem cápsulas do tempo. São estruturas energéticas, vou chamar assim, né, que estavam dormentes. E com a chegada dessa época de transição, né, 2012, né, essas cápsulas começam a despertar. É como se fossem sistemas que vão reciclar a memória coletiva. Imagina, a gente tem uma memória coletiva de baixa consciência. Sim. Então o que está na programação do inconsciente, basicamente são essas memórias. Mas para que a gente possa evoluir, é necessário que haja uma transmutação, vou usar um termo alquímico aqui, sim, uma transformação dessas memórias. Né, para que até para que as novas almas que chegam, que encarnam, não recebam essas camadas, né, não precisa trabalhar por isso. Então existe um sistema coletivo que é o que Cryon chama de cápsulas do tempo, né, que é energético, são lugares no planeta específicos, né, que tem um sistema como se fosse de captação dessas memórias, né, e transmutação dessas informações para permitir que novas ideias mais próximas de uma consciência iluminada possam permear esse campo. Né? Então o que o Cryon diz é que no campo já existem, né, as ideias da nova humanidade. Só que para que elas se manifestem como realidade, aí entra a questão do mundo das ideias do Platão. É necessário que haja receptores, sim, ou seja, seres humanos, né, que estejam abertos, né, que possam sintonizar com isso e então manifestar. Isso lembra muito também o conceito da teurgia, que é trabalhar internamente, né, no seu ambiente interno, na conexão do corpo e da alma, né, para que a consciência fique receptiva à informação mais elevada que está presente no campo. Não é que eles chamavam de a inteligência divina, né, mas são essas ideias mais elevadas que a humanidade pode ter acesso, que pode se manifestar como invenções, pode se manifestar como ideias de sistemas econômicos que sejam mais equilibrados e mais justos, né? Ideias de sistemas educacionais que também, né, valorizem e priorizem uma educação mais integral, né, e voltada para a alma, para os valores humanos, né, para essa consciência de unidade e por aí vai.